Bom dia, gente. Friozinho ainda aqui, né? Então a gente tem que estar cheio de roupa por baixo. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre TDAH. Eu queria dizer para vocês que dentre todos os pacientes que chegam até mim, em média 3 a 5%, 5% tem o transtorno de déficit de atenção, que é um transtorno neurobiológico, que é um problema onde o indivíduo tem um problema no foco, ele não consegue focar. Aquele paciente, aquele menino, aquela criança ou aquele adolescente que não consegue ir bem na aula, que ele perde a chave, que tu fala pra ele, Joãozinho, vai lá e busca a minha bolsa vermelha lá no quarto. Ele não ouviu o que tu falou. Quando chega no meio do caminho, ele pergunta, mãe, o que tu falou? Então, assim, mas só que isso é apenas um sintoma. É preciso observar 3 ambientes deste paciente para poder diagnosticar. Então, assim, muitas vezes só um profissional não consegue fechar um diagnóstico porque não é um TDAH clássico, mas às vezes é clássico e com a prática, com os estudos, a gente consegue fechar já nas segunda sessão, a gente já consegue perceber um sintoma. Tem uns que tu demora 6 sessões, 8 sessões, mas ainda assim, eu como neuropsicopedagoga, eu ainda não posso fechar um diagnóstico. Eu encaminho para o médico, para o neurologista ou para o psiquiatra e o médico que vai avaliar e vai fechar o diagnóstico. Porque tem que ver o contexto da escola, tem que ter uma avaliação da escola, mas eu queria dizer que às vezes na escola esse paciente ele também apresenta sintomas de ansiedade e ele não consegue focar porque ele não se ambienta. Muitas vezes eles são filhos únicos e em casa é feito tudo o que eles querem, então é dado tudo na mão, ele não precisa... Eu tenho casos assim de paciente que vem pra mim que com 7 anos ele não toma banho sozinho, ele não coloca roupa sozinho, ele dorme com os pais, ele não faz nada, praticamente as atribuições, as responsabilidades básicas de um indivíduo ele ainda não faz, ele ainda não domina. Tem gente, então assim, esse paciente é mais difícil de fechar um diagnóstico, mas mas é mais demorado, não mais difícil, mas mais demorado. Mas a gente consegue. Mas o meu foco principal é assim, se esse paciente fechou o diagnóstico, ele tem TDAH, não vai ser um comprimido por dia que ele vai começar a ir bem na escola. Poxa, meu filho tá tomando remédio e ele ainda assim tá tirando nota baixa nas provas, ele ainda assim não tá conseguindo. O que acontece? O médico, de um modo geral, é pré-requisito do médico, isso é protocolo, não pré-requisito, é protocolo do médico. Ele dá a medicação, ele pede para o paciente voltar em 1 mês, porque assim, não há um exame de laboratório, não há um exame de imagem que vê se melhorou, houve uma melhora ou não. É o relato do paciente. Muitas vezes 1 comprimido por dia durante a aula não é o suficiente. Eu tenho pacientes que têm que tomar 1 comprimido a cada 3 horas, apesar de que hoje já há uma medicação de longo prazo, mas o SUS ainda não dá para os pacientes, a menos que os pais entrem no fórum para conseguir, e também para que o médico encaminhe para que ele ganhe essa medicação de longa duração, que ele vai liberando aos poucos, de liberação prolongada no cérebro. Ele precisa adaptar ao paciente primeiro, então ele precisa caracterizar que aquele medicamento é um medicamento de uso contínuo. Então é preciso primeiro avaliar um tempo e depois dar. Então, para cada caso é um caso. O paciente continua, vai precisar de ajuda dos pais, vai precisar da ajuda de uma psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, vai continuar precisando da ajuda da professora, ele vai ter que ficar sentado na frente. Não vai ser um milagre tomar 1 comprimido e achar que agora meu filho já vai começar a tirar 100. Não é assim, não. Ele precisa... Eu já tive casos de pacientes tirando 100 sim com TDAH, mas é um trabalho contínuo, é um trabalho de mais longo prazo, não é assim de uma hora para outra.
Ele não tem problema no cognitivo. O paciente com TDAH, ele é super inteligente, ele só tem problema no foco. Qual é o problema se a gente não tratar esse paciente? O problema é o seguinte, hoje ele tá apresentando esse sintoma na escola, no aprendizado, só que ele vai crescer. Sabe por que que o sintoma hoje é no aprendizado? Na dificuldade de aprendizagem, na verdade. Porque a única responsabilidade dessa criança hoje é com a escola, é com os estudos. E ele vai chegar a um ponto que ele vai ter que trabalhar, ele vai namorar, ele vai ter que dirigir carro, ele vai passar na carteira, ele vai ter que passar na carteira. Ele tem predisposição para não ficar de relacionamento, problema de relacionamento, problema de parar nos trabalhos, nos empregos e inclusive em acidente de carro. Sem contar que ele não vai bem na aula e ele é muito frustrante para esse indivíduo não conseguir ser rotulado por pessoa que não consegue, por burro muitas vezes, e não é o caso, e vai baixando a autoestima, e alguns deles desenvolvem outras patologias. Eu já tive caso de paciente com surto psicótico porque não conseguiu dar conta e a cobrança da família, da escola e a cobrança interna dele fez com que ele desenvolvesse um outro transtorno. Então isso é sério, é preciso levar a sério em caso de paciente com TDAH confirmado com bom diagnóstico. É sério, é preciso tratar, não dá para ir atrás da irmã, do tio, do padrinho, que não dá remédio. Isso é mito, isso é gente falando que não sabe e prejudicando a família. Então a família tem que ir atrás do profissional, de alguém que está estudando, porque quando a gente passa para o paciente, para a família, isso é neurociência, isso é pesquisa de anos, é pesquisa científica. A gente não tá falando o diz que me diz, que a gente tá falando uma coisa séria, o médico fala uma coisa séria. Então assim, gente, é sério. São poucos os que têm, mas os que têm precisam de medicação, porque dele vai ter uma vida saudável, vai ter uma vida tranquila, mas além da medicação ele precisa do apoio, porque ele tá em fase de crescimento cerebral, e principalmente a criança, e ele talvez na fase adulta ele possa parar de tomar medicação, mas isso com o treinamento cerebral, mas ele precisa dessa bengala, entre aspas, da família. Ele precisa de roteiro de estudo, ele precisa de ajuda, como se fosse da família, para que ele um dia fique autônomo, mas até então ele ainda precisa. Eu conheço um profissional que hoje tem um maior sucesso no Brasil, ele hoje é doutor, só que até hoje ele sai do almoço, por exemplo, eu tenho que tomar minha Ritalina. Ele tem uma mulher fantástica que ajuda ele deve ter tido uma mãe fantástica que ajudou, que aceitou que ele precisava da medicação, só que pelo relato dele, ele era no início, antes do diagnóstico, ele passava por burro, ele perdia a chave, ele esquecia a porta aberta, ele deixava fogão ligado, ele deixa micro-ondas ligado, então assim, mas é muito complicado, porque tem um detalhe também, a pessoa que tá com um transtorno de ansiedade, ela também tem perda de memória. Então, assim, é preciso avaliar direitinho para ver se é TDAH